dia, graça e paz, sejam bem-vindos ao programa Palavra de Vida, mais um dia iniciando. E se você está vendo esse programa é porque Deus quer falar grandemente ao seu coração. Que Ele possa te encher da presença dEle, que você saia desse programa totalmente transformado e restaurado. Meu nome é Letícia Borges, faço parte da Igreja Evangélica Monte Sião e vamos juntos a mais uma palavra reveladora do nosso apóstolo Anselmo Valadão. Olá, que a paz e a graça, a bênção do Senhor seja com você, com a sua casa, com a sua semana, que você seja fortalecido no Senhor, que Ele possa te conduzir em sabedoria e graça e que a sua presença seja contigo, com você e na sua casa, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. Eu quero aqui hoje trazer com você, meditar na palavra do Senhor que se encontra em Hebreus, no capítulo 12, no versículo 14, que diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Olha, a gente já trouxe aqui algumas vezes sobre essa compreensão do que Deus fez, e às vezes a gente pode perceber o que Deus é, que a gente pode ver aqui em 1 Pedro, que ele diz aqui o seguinte: como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, versículo 15, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santo também vós mesmos em todos os vossos procedimentos. Mas o versículo 16 ele diz assim: porque escrito está, sede santo, porque eu sou santo. Quem é santo? O Senhor é santo. Então, o que Deus está falando? Sede santo, porque eu sou santo. Quando Deus criou o homem, Ele criou o homem à imagem e à sua semelhança. E Deus disse lá: façamos o homem à minha imagem e à nossa semelhança. Né? A minha imagem não, a nossa semelhança, está escrito. Então, a trindade de Deus, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, Ele usa o verbo no plural, né? E nessa primeira pessoa, que Ele diz: façamos o homem, Ele quer dizer, vamos fazer o homem à nossa imagem e semelhança. Então, o que é a imagem e semelhança de Deus? Deus criou o homem santo, porque ele é santo. E o que acontece? E o homem, o que é um santo? Um santo é separado para Deus. O que é separado para Deus? Ele vive de acordo com a vontade de Deus, os princípios de Deus, o que Deus determina para a sua vida. E Deus quer que você seja santo. Deus quer que o homem seja santo. E quando Ele enviou Jesus ao mundo, Ele enviou Jesus na cruz do Calvário, morreu na cruz, e para me salvar e salvar você, porque Ele quer você de volta, Ele me quer de volta para a presença dEle. E como é que Ele poderia fazer isso? Trazendo o homem de volta. De onde? Dos pecados, para que ele se torne santo. Em Cristo Jesus, você passa a ter uma consciência de que você é a imagem e semelhança de Deus. Em Cristo Jesus, você vai conseguir enxergar o que Deus é. Então isso que é a vontade do Senhor hoje para a sua vida. Então quando Deus criou o homem lá no Éden, criou o homem à imagem e semelhança dele, essa imagem e semelhança de Deus era a santidade. Nós éramos santos, nós não tínhamos pecado, nós vivíamos em comunhão com Ele, porque a santidade... E quando nós olhamos para Isaías, no capítulo 59, que ele diz que é o nosso pecado que faz separação entre nós e Deus. O pecado da gente é uma parede, é uma barreira, é algo em que impede você passar para lá e que impede Deus passar para cá. Então, esse pecado, ele nos separa de Deus. O seu pecado, ele faz com que as suas orações não sejam ouvidas. O seu pecado faz com que você esteja lá na desobediência, nas trevas, que você esteja andando no caminho do inferno. Então, você está em um caminho completamente diferente do caminho de Deus. Então, por que o que fez ainda? A santidade é a imagem e semelhança de Deus. A santidade é o pecado. O pecado é a distorção dessa imagem. O pecado é o que fez você diferente de tudo isso. Se havia luz, agora há trevas. Se havia pecado, agora há santidade. Então, é o oposto. Então, o ser humano hoje vive em pecado. Ele não é santo. Não sou santo. Você não é santo.
se você estiver em pecado. Se eu estiver em pecado, eu não sou santo. Então nós precisamos de compreender o que o Senhor está buscando aqui para a nossa vida. Ele está dizendo aqui, segui a paz com todos. Já começa aí os desafios, porque é difícil essa história de paz com todos. E todos são todos. Mas aí alguns a gente vive em paz, outros não. E aí diz, e vive a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus, ou ninguém verá o Senhor. Se você estiver em pecado, esse pecado faz essa separação entre você e Deus, Isaías 59, que vai trazer essa distância. É um abismo que existe. O pecado, as nossas orações têm dificuldade de chegar diante de Deus. Estou vivendo em pecado. Como é que eu vou falar com o Senhor? Porque Ele é santo, eu não sou santo, você não é santo. Então como é que você fala com Deus? Então Ele diz, buscai ao Senhor, sede santo. E para você buscar o Senhor, você tem que ser santo. E aqui que diz em 1 Pedro, porque Ele é santo, importa que você seja santo. Você está me entendendo? Então é uma posição muito complicada para nós que vivemos em pecado. Como é que eu vou buscar o Senhor? Como é que eu vou viver diante de Deus? Como é que as minhas orações serão ouvidas? Como é que eu vou... Porque nesse mundo, aí como é que vai ser feito? Jesus. Aí é a questão, Ele é o caminho. Então é Ele que vai conduzir você a Deus. Então em Cristo Jesus você vai ser santificado. Em Cristo Jesus você vai ser perdoado dos seus pecados. Em Cristo Jesus você vai encontrar sabedoria. Em Cristo Jesus você vai encontrar justiça. Em Cristo Jesus você vai encontrar amor. Em Cristo Jesus você vai encontrar paz. Em Cristo Jesus você vai encontrar a santidade. Aqui você consegue ir a Deus, porque todas essas questões serão resolvidas. E como elas serão resolvidas? Em Cristo Jesus. Porque fora disso, ninguém vai encontrar Deus, ninguém verá a Deus, ninguém irá para Deus, porque é sem Jesus. Então você não vai conseguir hoje ser santo sozinho. Você não vai conseguir ser santo abdicando de toda a vida. Você não vai ser santo se você ir para um deserto. Você não vai ser santo você mudando para a lua, onde você não vai encontrar lá nada. Você não vai ter mais internet, você não vai ter TV, você não vai ter filme, você não vai ter revista, você não vai ter nada. Você pode ser um ermitão, você pode ser um monge que vai viver no Pico Everest, lá a milhares de quilômetros de distância da civilização. Ninguém pode mais te acessar, mas mesmo assim você continua sendo um pecador. Agora, como é que você vai encontrar a salvação? Como é que você vai encontrar a santidade? Em Cristo Jesus. Porque Ele se fez santo e Ele é santo. E Ele venceu o pecado. Ele venceu a morte. É Ele que consegue levar você à presença do Senhor. Então entenda isso. Então aqui o que Ele está dizendo aqui. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Tudo isso são questões e situações que você vai só conseguir viver. Paz com todos em Cristo Jesus. Santificação em Cristo Jesus. E aqui você vai deixar de viver as velhas situações, as velhas vidas, os velhos jeitos de conduzir o seu viver. Que Pedro está aqui dizendo. Porque assim você vai encontrar o caminho da santidade em Jesus Cristo. Então eu quero hoje trazer aqui para você isso, meu irmão, minha irmã, que a santidade é o que vai trazer você para a presença do Senhor. E vencer essa vida de pecado é só em Cristo Jesus. Entrega a tua vida a Ele. Ore a Ele nesse dia e fala com Ele. Eu tenho certeza que você encontrará a paz, você encontrará a vida, você encontrará o caminho. Talvez você se perdeu. E a bênção dele vai ser abundante a você no dia de hoje, em nome de Jesus. Amém?
Amém, glória a Deus. Eu tenho certeza que depois dessa palavra o Espírito Santo encheu o seu coração. Que Ele continue falando com você e eu te convido, claro, a nos conhecer. Nós temos 3 igrejas aqui na cidade de Uberlândia e se você é da cidade de Ituiutaba, nós também temos uma igreja na sua cidade. Todos os domingos nós estamos reunidos no Hotel Líder às 10 horas da manhã e será uma alegria estar junto com você. E claro, nos ajude a levar essa mensagem a mais pessoas. Se você quiser ser um patrocinador do nosso programa, é só entrar em contato no telefone 3237-1212 e nós passaremos todas as informações para você. E se você deseja encaminhar para nós a sua oferta, é só encaminhá-la nesse Pix que está passando aqui na tela. Deus te abençoe e nos vemos no nosso próximo programa às 6h15 da manhã. Até lá!